Boa noite a todos, a paz do Senhor, glória a Deus, que você continue ligado no trono santo do Senhor, que o Senhor Ele faça chover, como você acabou de declarar neste louvor, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que este momento seja um momento de você consagrar ao Senhor, para que você possa viver a palavra dEle, como já o ministro Clébio já falou, tudo aquilo que nós vivemos é através da palavra do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Deixa eu chamar o Benjamin aqui para ler. Glória a Deus. O Benjamin vai ler aqui a palavra de hoje. Glória a Deus. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20, 21 e 22. Êxodo 13, capítulo 13, os versículos 20, 21 e 22. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem. Sim. Para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Amém? Então aqui, gostaria de orar, fazer mais uma oração, para que o Senhor Ele continue falando conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra que foi lida, que assim como o agricultor prepara a terra para receber uma semente, que assim o Senhor possa preparar o nosso coração nesta noite, para que a Tua palavra, que seja semente bendita, ela possa frutificar nas nossas vidas e que ela não volte vazia. Senhor, usa a minha vida como um canal de bênçãos, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, que o Senhor possa alcançar vidas nessa noite, trazer libertação, cura e transformação de vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, onde o Benjamin leu, uma passagem muito conhecida, né? Aqui está uma passagem depois das pragas do Egito ali, né? Um momento onde o povo de Israel vivia ali em torno de 430 anos preso como escravos, trabalhando naquele lugar, no Egito, e o Senhor Ele trouxe uma liberdade para este povo. E aqui já passaram as pragas, eles já passaram por muitas coisas, né? Quem sabe das pragas aí, sabe que foram muitas coisas que passaram, e o povo agora aqui está passando por uma situação que a gente também passa hoje em dia, uma situação de mudança, uma situação onde nós devemos crer mais no Senhor do que nas coisas que nos rodeiam, e ele está sendo liberto. Esse povo, lá antes das pragas, Deus falou para Moisés ir lá e falar com o faraó, que era para o faraó libertar o povo ir adorar a Deus lá no deserto. E aí o faraó falou assim, que adorar a Deus o quê? Esse povo está muito, se eles estão achando que está pouco o trabalho, vamos aumentar o trabalho para eles, porque eles estão achando que está fácil as coisas, vamos colocar mais peso sobre eles, para ver se eles vão achar que tem tempo ocioso para adorar a Deus. E hoje em dia eu vejo isso também, que nós, às vezes estamos tão cansados do trabalho, cansados de tantas coisas, que às vezes a gente não consegue estar na igreja, prestando atenção no culto, a gente tem aquela pressa, né? Esses dias a gente fez uma live com os jovens, e eu até comentei, que às vezes a gente está na igreja, e a gente começa a olhar no relógio, e fala, mas
já era para ter acabado, já passaram 5 minutos, já passaram-se 10 minutos, e às vezes em casa a gente fica lá na frente da Netflix, assiste um episódio, 2 episódios, 3 episódios, e o tempo passa e a gente não percebe. E às vezes nós estamos aqui na presença do Senhor, recebendo algo para a nossa vida, recebendo direcionamento, recebendo uma palavra que vai nos fazer ser pessoas melhores, e às vezes ficamos apressados para sair. E o faraó aqui, ele fez isso, ele aumentou a carga do povo. Se você quiser ler lá a partir de Êxodo 5, fala que ele aumentou a carga do povo, de vez de libertar o povo, ele aumentou a carga do povo, deixou o povo com mais coisas, e é o que nós vemos hoje, são tantas distrações no nosso meio, e às vezes a gente está no culto, mas a nossa cabeça está lá fora, está na conta que eu tenho que pagar, está em alguma coisa que eu tenho que fazer lá fora, e eu não consigo absorver. E aí eu lembro daquela parábola do semeador, que ele foi semeando, e aí veio o passarinho e comeu a semente, no outro lugar foi as rochas, o calor, e assim às vezes é nas nossas vidas, porque nós estamos na igreja, a palavra é lançada, mas pelas preocupações com o mundo, nós perdemos de absorver essa palavra. Então, o outro versículo, um pouquinho mais para frente, né, o título dessa ministração, né, sempre a gente fala sobre títulos, eu coloquei assim, como não se perder em meio às batalhas, porque aqui nós vamos ver que esse povo, aquilo que eu falei que nós passamos também, são cruzadas, são travessias que nós temos na nossa vida, que todos nós passamos, se você não passou ainda, você vai passar, entendeu? E nós temos foco, nós temos algumas coisas que nós temos que ter em mente, para que nós possamos passar e não ficar parado, que nós possamos passar por essas situações e não ficar prostrados. Lá em Êxodo 14, um pouquinho mais para frente, 14, do versículo 10 ao 14, aqui nós vamos continuar falando. Agora o povo saiu do Egito, e eles se deparam com o Mar Vermelho, e aí eles começam a questionar, por que Deus tirou eles lá do Egito, e agora o Mar Vermelho vindo, os inimigos vindo atrás deles, e o Mar Vermelho ali, o que eles podem fazer? Êxodo 14, versículo 10 até o 14, que diz assim: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Fala assim, temeram muito. Então eles tiveram medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. Fala assim, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então aqui já começa o povo já se rebelar, né? Então, primeiro problema que apareceu, eles saíram de lá do Egito. O primeiro problema que apareceu, que foi o mar, eles começaram a blasfemar, começaram a falar assim: ô Moisés, e aí, não era melhor a gente ter, não tem cemitério suficiente lá no Egito, você trouxe a gente aqui para morrer aqui, e ser enterrado aqui no meio desse deserto? Era melhor que a gente tivesse ficado lá no deserto, lá no Egito, servindo, sendo escravo, mesmo do que agora passar essa vergonha aqui. Foi liberto, mas vamos morrer todo mundo aqui. E agora? E aí o Moisés fala para ele o seguinte: Deus está falando para vocês se aquietarem, que essa luta não é de vocês, a parte de vocês vão fazer, que é agora que caminhar quando ele abre o mar, mas o Senhor, ele ia pelejar, que aqui ele fala isso: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O povo aqui começa a murmurar, e às vezes na nossa jornada, na nossa vida cotidiana, às vezes também nós fazemos isso. Aqui o povo tinha passado por várias pragas. Esses dias nós estávamos estudando em casa só as pragas, né? E
tinha uma hora que fala da praga das moscas, né? Que em toda a parte do Egito, onde tinham os egípcios, estava repleto de mosca. E na terra de Gósen não tinha nenhuma. E aí depois tem uma hora também que fala da escuridão, que em um lugar tinha escuridão e no outro não. Então essas pessoas, elas tinham passado por vários milagres, e elas, é como se tivessem esquecido tudo aquilo que Deus já tinha feito por elas, e agora pensando assim, não, aquele Deus que fez tudo aquilo, agora esse mar aqui ele não consegue fazer. Eu vejo que um Deus que mexeu na natureza, com escuridão, com praga de rã, de gafanhoto, o mar se tornou em sangue, era o mesmo Deus que podia mexer naquele mar, mas às vezes nós passamos por algumas coisas, e eu acho que é importante, é muito bom quando o irmão vem aqui e dá um testemunho de uma cura, de uma libertação, de uma porta de emprego, e você glorifica a Deus, e você se alegra com o irmão, mas não tem nada melhor do que você ter as suas próprias experiências, porque mesmo você tendo as suas experiências, às vezes nós passamos por algumas coisas que nós ficamos entristecidos. Imagina se a sua fé só for baseada nos testemunhos dos irmãos, nas experiências que os irmãos tenham. Então, que nessa noite você procure ter experiências profundas com o Senhor, que você ore, que você venha buscar a palavra, para que você tenha essa experiência, para quando vier uma situação, você pensar assim, não, o mesmo Deus que me ajudou no passado, é o mesmo Deus que vai me fazer passar por essa situação. E então, esse povo, eles tinham, parece que esqueceram o que já tinham vivido com Deus, e às vezes nós fazemos isso também. Então que você tenha em mente sempre aquilo que te traz esperança, sempre aquilo que você já viveu com o Senhor. Da mesma maneira que aquele povo foi liberto do Egito, e estavam indo em direção à terra prometida, assim também somos nós. Nós, em outrora, estávamos no mundo, né? E essa linguagem no mundo, para quem é cristão entende, para quem esteja assistindo que às vezes não tem esse entendimento, quando nós falamos no mundo, é quando nós éramos escravos do pecado, quando nós fazíamos a vontade da nossa carne, quando nós íamos aí do jeito que o mundo quer, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a partir do momento que você se encontra com Cristo, que você se batiza, que você tem um novo nascimento, nós dizemos isso, né, um linguajar crentez, né, não sou do mundo, e assim éramos nós, e hoje em dia, da mesma maneira que esse povo aqui trilhava, nós também trilhamos, nós saímos do Egito, que é o mundo, e estamos trilhando para Canaã, que não é uma terra física aqui, mas é a pátria celestial. E da mesma maneira que aqui, como a gente leu no começo, existia uma coluna de nuvem, que durante o dia protegia o povo ali no deserto, e durante a noite, uma coluna de fogo também protegia o povo, assim também é nas nossas vidas hoje em dia. Lá naquela época, eles estavam no deserto, um lugar muito quente, um lugar que de dia faz um calor insuportável, e à noite a temperatura muda bruscamente, e chega a ser temperaturas abaixo de zero. Então o que o Senhor faz? O cuidado que o Senhor tem com aquele povo, mesmo o povo sendo um murmurador, o Senhor enviou uma coluna de nuvem, e essa nuvem, ela trazia refrigério, ela trazia sombra, ela trazia umidade naquele lugar onde era o deserto tão quente, para que o povo pudesse caminhar. E quando aquela nuvem parava, o povo parava e acampava e servia ao Senhor ali. E a coluna de fogo à noite, ela fazia da mesma maneira, já que um lugar esfriava muito, um lugar onde era cheio de animais peçonhentos, escorpiões e outros animais ali no deserto, essa coluna de fogo, ela espantava os animais e ela aquecia o povo, e ela também direcionava, né, o povo durante a noite. Então, da mesma maneira, hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, a coluna da nuvem que refrigerava o povo ali, que trazia sombra para as pessoas, é a palavra de Deus que nos orienta. Então, se você quer saber como que você deve agir, você vai buscar na palavra. Lá em Salmos, livro de Salmos, capítulo 23 e versículo 3, dá um dos exemplos de tantos outros aqui que eu achei na Bíblia, mas eu só peguei esse aqui, que é o Salmo 23, ele é muito conhecido, né? E ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então aqui, a palavra do Senhor, ela tem esse poder. A partir do momento que você
aceita o Senhor como Senhor da sua vida, e não somente como Salvador, porque, repito, já falei isso outras vezes, hoje em dia as pessoas querem o Senhor como um talismã, eles querem que Deus seja o seu Salvador, o seu livrador dos problemas, mas eles não querem o Senhor como Senhor das suas vidas, aquele que vai falar, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui é melhor você não fazer. E aí as pessoas, elas acabam falando assim, Senhor, me livra do acidente, livra a minha casa, me livra da doença, cura, mas o senhorio sobre as nossas vidas, muitas das vezes as pessoas, elas não querem. Então, aqui, essa coluna, da mesma forma que refrigerava ali o povo, trazia conforto, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz direcionamento. Quando você quer saber como você deve agir, ore e peça direção, porque o Senhor, Ele tem para cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é rica, e nós temos que conhecer a palavra, nós temos que ler, nós temos que praticar aquilo que está aqui na palavra do Senhor. Hoje em dia, nós vemos o movimento cristão, evangélico, crescendo muito, mas a minha preocupação é que parece que cresce em quantidade, mas a qualidade, as pessoas, elas não se preocupam em se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que, por causa do engano, né, as pessoas, elas não buscam a palavra do Senhor, e por elas não buscarem, elas são enganadas. E isso é muito sério, meu irmão. A gente, como cristão, nós temos que buscar entendimento, nós temos que buscar ler a palavra, e se caso você leu alguma coisa e você não entendeu, que você procure os pastores, os seus líderes, e peça auxílio para que o pastor possa te ajudar, mas o Espírito Santo também nos ministra, ele nos ensina como entender a palavra dele. Da mesma maneira que a coluna de fogo, né, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele também, em algumas passagens, fala como, ele faz essa comparação, né, e lá em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, tem uma menção sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus não nos deixando ser enganado, porque Ele nos traz a verdade. Então diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui fala que Ele vai nos guiar, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, Ele é que nos faz andar neste mundo sem nos contaminar com as coisas que existem aqui, porque é muito difícil você andar neste mundo e não se contaminar com as coisas que existem aqui. Nós vemos que os valores deste mundo estão mudando, que as coisas estão mudando, e se a gente não prestar atenção, se nós não estivermos firmados na palavra, nós acabamos entrando nessa forma que o mundo está moldando as pessoas, e acabamos esquecendo daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Em Romanos 8, 26, também tem uma passagem muito interessante, que faz uma analogia do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26, que diz assim, e da mesma maneira, também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui fala que quando você estiver na presença do Senhor, eu passei muito, até hoje passo por isso, às vezes você quer orar, e você quer falar com o Senhor, mas às vezes as palavras não saem, você não consegue se expressar, e você fala, Espírito Santo me ajuda, que eu estou com algo aqui dentro que eu quero falar para o Senhor, mas eu não estou conseguindo, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele intercede por cada um de nós. Então se você estiver passando por essa situação, que você peça para que o Espírito Santo interceda por você, que Ele te ajude nessa caminhada, para que você não venha se enfraquecer, para que você não venha se perder no meio dessa trajetória, no meio dessa jornada, que é a nossa vida aqui na terra. E então eu coloquei aqui algumas coisas que fez com que este povo se perdesse na batalha, porque a palavra de Deus, se vocês continuarem lendo, vai falar que esse povo, ele circulou ali no deserto durante 40 anos, por causa da murmuração e de algumas outras situações que eles viveram. A primeira atitude que eles tiveram aqui, que eu vejo que fez com que eles perdessem a batalha, foi lá no versículo 10, que eu até falei para vocês, ele fala, temeram muito. O temor, ele é uma coisa natural do ser humano.
nós temos que ter temor de algumas coisas. O temor, ele faz parte dos sentimentos que nós temos que ter, porque senão nós viveríamos aí até morrendo à toa. Eu poderia pegar meu carro e acelerar aí numa pista, mas o medo que eu tenho de bater o carro faz com que eu ande com cautela. O medo faz com que eu não vá subir num prédio e vai ficar ali na pontinha olhando, porque esse medo, ele vai me trazer segurança. Então o medo é um sentimento que traz segurança. Porém, o medo em exagero, ele pode trazer uma complicação maior para as nossas vidas. E aqui, quando eles temeram, eu imagino que eles esqueceram aquilo que o Senhor fez. E como eu falei, né, em Lamentações, essa versão eu achei muito interessante, Lamentações 3:21, eu peguei uma versão da Almeida Revisada e Atualizada que diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então você vai falar assim: Fabiano, então eu vou viver do passado, eu vou ficar vivendo dos milagres que eu vivi lá no passado? Não é isso, mas aqui a palavra fala que eu vou trazer na memória o que me traz esperança. O que me traz esperança? O livramento que o Senhor me deu, o casamento bendito que o Senhor me deu, a minha família bendita, o meu trabalho, é isso que eu vou trazer na minha memória. Eu não vou trazer na minha memória os meus fracassos. Eu posso aprender com os meus fracassos, para que eu não erre novamente, mas eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Então que nessa noite você traga à memória aquilo que você já viveu, aquilo que traz esperança para que você tenha uma vida melhor. Aqui falando sobre temor também, e eles viveram muitos milagres, e uma das coisas que eles viveram lá, que foi a última praga que veio para o Egito, que eu achei muito interessante essa analogia, até com o Novo Testamento, que para que o anjo da morte passasse pela casa, né, que foi celebrada a primeira Páscoa, eles tinham que pegar um cordeiro sem mancha, matar esse cordeiro, e eles tinham que se alimentar, e pegar o sangue, e aspergir, né, passar nos umbrais da porta. Então, ali, onde o cordeiro foi morto, não houve morte dos primogênitos, e onde o povo egípcio não teve essa ordenança, morreu todos os primogênitos da casa. Hoje em dia também é assim. Houve um cordeiro chamado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e por isso hoje não tem morte na minha casa, por isso hoje não tem morte na sua casa, Robson, por isso não tem morte na sua casa, Késia, e assim nas nossas vidas. O cordeiro, ele já foi morto, por isso hoje não precisamos mais sacrificar nenhum animal. O sangue de Jesus vertido lá na cruz até hoje, ele clama pelas nossas vidas, ele nos protege, ele nos livra de todo mal, e assim é sobre as nossas vidas. A segunda coisa que eles fizeram, que eu já falei também, foi murmurar. A murmuração, meus irmãos, ela traz um peso sobre as nossas vidas, ela traz uma contaminação tão grande. Nós vemos isso no ambiente do trabalho, na família, né? A murmuração, a fofoca ali, o que isso faz no ambiente? Fica um ambiente, não fica um ambiente legal de trabalhar, um ambiente de família, por causa da murmuração. E aqui é interessante que até o Benjamin ainda perguntou: pai, mas aqui está falando que só os israelitas, né, saíram dali, mas em Êxodo 14, no versículo 11, tem uma coisa que chamou minha atenção aqui, que diz assim, os israelitas, Êxodo 14, versículo 11, os israelitas foram a Ramsés até Sucote, e havia cerca de 600.000 homens a pé, além de muitas mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo o tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como ovelhas e cabras. Desculpa, era Êxodo 12, 37 e 38. Quando fala que a multidão de estrangeiros acompanharam eles, o que eu vejo? Existia uma promessa para o povo de Israel, que eles seriam libertos. Mas aquele povo ali do Egito, vendo aquelas pragas chegando, e o Deus deles, vários deuses deles, não conseguiu libertar, não conseguiu acabar com aqueles problemas. Eles pensaram, eu imagino que aqui pelo contexto, eles falaram assim: poxa vida, eu acho que esse povo aqui, eu vou seguir eles, porque os nossos deuses aqui não estão resolvendo de nada, então eu vou seguir esse povo aqui, eu vou na rabeira. Só que essa rabeira, que eles indo junto com eles, trouxe contaminação, porque eu acho que o primeiro povo que começou a murmurar aqui quando viu o Mar Vermelho foi esse povo, porque eles não tinham experiências com Deus, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então eu começo a pensar
nas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão andando comigo, as pessoas que estão caminhando comigo. Será que elas estão me influenciando ou eu estou influenciando elas? Será que eu estou me contaminando com o que elas estão trazendo ou eu estou levando luz e estou levando palavras de vida para essas pessoas? É interessante também que ali na celebração, em toda a preparação, falava sobre o pão sem fermento. E aí eu fui buscando essa questão do que significava o fermento. E em várias partes da Bíblia fala isso, principalmente no Novo Testamento, Jesus fala muito sobre isso. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai falar um pouco sobre isso, depois ele vai falar um pouco mais para frente, mas eu achei essa passagem muito interessante. 1 Coríntios 5, 7, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui o fermento, ele faz uma analogia com o pecado, porque quando o pecado ele se instaura na vida de uma pessoa, quando a pessoa está vivendo no pecado e ela não se arrepende, esse pecado ele vai entrando em todas as áreas da vida da pessoa, ela vai contaminando quem está ao redor, da mesma maneira que o fermento faz isso, né? O fermento ali, para quem cozinha, né? E se tiver algum aluno meu assistindo, a gente falou sobre isso, sobre o fermento, e ele vai entrando na massa, ele vai entrando, ele vai fermentando, ele vai contaminando, né, toda a massa, e a massa cresce. Da mesma maneira é o pecado e a murmuração. Existe um linguajar, né, que as pessoas falam, ó, tal pessoa está fermentando ali, ó, está fazendo fofoca, está murmurando. Ou então a gente até brinca, olha, eu não quero fermentar não, mas eu vi fulano fazendo isso. Veio daqui essa situação, né? O fermento ele contamina, ele mistura com as coisas e aumenta. E aqui a palavra de Deus fala sobre o fermento como um pecado. Então que nós não venhamos a ser como o fermento que contamina, mas que nós sejamos contrários, que nós possamos levar palavras de salvação, palavras de bênção, sempre nas nossas vidas. E, como eu já tinha falado também, contamina as pessoas ao redor e traz rebelião e morte. Eu vejo que o primeiro murmurador foi o próprio Lúcifer, né? Quando ele estava lá no céu, ele trouxe essa rebelião, ele chegou nos anjos ali, a palavra de Deus diz que a terça parte dos anjos caiu com ele. Então eu tenho certeza que o primeiro murmurador ali, que começou a questionar, por que Deus está no trono e eu não posso me sentar lá? Então, essa murmuração, ele começou a fermentar ali alguns anjos, e ele foi convincente, ele conseguiu convencer os anjos, e essa terça parte foi perdida junto com ele. E a terceira e última coisa aqui, que as pessoas fizeram aqui, e elas perderam essa batalha, que é o que hoje eu quero que vocês entendam, para que vocês não façam isso, é achar que Deus não está no controle. Achar que Deus perdeu o controle da nossa vida, perdeu o controle das situações que nós estamos vivendo. Em Êxodo 13, capítulo 13, versículo 17, vai falar uma coisa muito interessante que nós passamos com certeza e nós não presenciamos, que é quando você tem um livramento e você não percebeu que você tem aquele livramento. Então diz assim: e tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então aqui, o Senhor ele tirou o povo do Egito, e ele ia levar para uma terra, só que para ele ir para essa terra, eles tinham que passar por um lugar, onde teria guerra, onde teria um povo ali para eles guerrearem. E aí o Senhor falou assim, esse povo que está saindo do Egito, eles não estão preparados para essa guerra. Então se eles passarem por aqui, eles vão perder essa guerra e vão querer voltar. Então o Senhor ele sabia disso, o Senhor tinha controle. Então o povo estava reclamando, mas porque o Senhor ele sabe das nossas vidas, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então se hoje você está pedindo alguma coisa, jovem, eu já passei por essa experiência, se você estiver pensando, Senhor, porque eu não consigo arranjar uma namorada, porque eu não consigo arranjar um namorado, tem fulano ali que eu gosto, por que ele não gosta de mim? É porque o Senhor está vendo que ali não vai dar certo. Então espera no Senhor, não reclame do tempo, entendeu? O Senhor ele tem tudo sob controle. Então ele sabia que se aquele povo fosse por aquele caminho, que era um caminho até curto, eles iam conseguir chegar mais rápido, porém eles iam passar por uma guerra que eles não estavam preparados. Então por isso o Senhor permitiu que eles fossem por outro lugar, por mais longo que fosse, mas era um momento de preparação. Mas infelizmente esse povo passou no deserto e
continuaram murmurando, tem outras situações, se vocês continuarem lendo, de murmuração, e eu acho que um dos pecados maiores é a murmuração, né? A gente tem tantas coisas, quando eu olho para a minha própria vida, eu penso, se o Senhor não quisesse fazer mais nada na minha vida, eu não tenho nem como pagar o que Ele já fez, quanto mais o que Ele está fazendo. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor, que você tenha um coração grato, que você tenha sempre uma oferta para entregar ao Senhor. E quando eu digo oferta, eu não quero dizer em valores, também em valores, se você quiser abençoar a obra do Senhor, mas é um louvor de gratidão, é uma palavra, é uma oração, que você sempre tenha esse coração grato ao Senhor. E aqui, só para que a gente concluir essa palavra, que nessa prova que você está passando, que eu não sei qual que é, que sempre para nós é sempre maior, né? Sempre a minha prova é maior do que a do irmão, mas sempre, se eu parar para pensar, às vezes tem um irmão passando por uma prova muito maior que a minha, e a minha ela se torna pífia em relevância do que o outro irmão esteja passando, mas que nessa noite você possa ter essa convicção que o Senhor Ele não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle das nossas vidas, e que na nossa caminhada nunca falte essas 4 coisas, que é a orientação do Senhor, que vem através da palavra, a proteção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o refrigério que nós buscamos na palavra, e o descanso. A palavra do Senhor diz que nós podemos descansar na presença do Senhor, que nós possamos estar em pé e descansados sempre, não nos preocupar com as coisas que tem no mundo, mas saber que nós temos um general, que Ele nunca perdeu uma guerra, o nosso general é Cristo, amém? Gostaria de agradecer a oportunidade desde já, que o pastor me deu, de ministrar a palavra do Senhor. Para mim é um privilégio poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, e eu espero que os irmãos tenham compreendido essa palavra, que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de cada um dos irmãos, e que vocês venham buscar ter intimidade com o Senhor, que vocês possam buscar ter experiências com este Deus, porque eu sei que se você tiver essa experiência, se você tiver essas situações na sua vida bem resolvida, você vai ser mais do que vencedor, e vai passar aí por essas jornadas, vai passar por essas batalhas, sem se perder, e nós vamos nos ver junto lá, na nova e celestial Jerusalém, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia.